Gelson, bem. Glória a Deus, é um prazer, uma alegria, uma honra recebê-lo aqui. Nosso apóstolo, ok. Depois nós colocamos, sem problema. É uma honra recebê-lo aqui. E é bem-vindo. E nós o recebemos aqui na condição de profeta. Amém? Profeta. É uma característica muito impressionante quando Deus envia um profeta. Numa missão, a mensagem não é para o profeta, a mensagem é para os ouvintes. Eu tenho certeza que o irmão, na condição de profeta, o irmão vai entregar na íntegra aquilo que Deus confiou, irmão. Alguém de nós aqui desesperadamente precisamos ouvir. Amém. Glória a Deus. O Senhor será nessa manhã esse porta-voz, essa torneira. O Senhor é confiável que Deus confiou esta mensagem para distribuir entre nós. Amém. Você crê isso? Vamos aplaudir o Senhor na vida do nosso apóstolo. É um prazer, irmão. Deixa Deus te usar. Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Amém. Bom poder estar com vocês, servir vocês. Eu creio que você quer seu. Sempre bom estar na terra que manda Gueiroba, Piqui, tanta coisa gostosa na comunidade goiana. Apóstolo Cleôncio. Estamos no Vale de Beraca, no Vale de Louvor, no Vale da Bênção do pastor Josafá. Vocês vencendo aqui. É bom poder reencontrar a PL. Junho e julho, né? Estivemos juntos a primeira vez. Eliseu tem um galardão grande, irmãos. Ele aguenta minha chatice há 14 anos. Tive o privilégio de casar ele, tive o privilégio de pegar ele jovem, adolescente, Samuel. O pai dele foi um pioneiro da Brasil para Cristo, abriu muito tempo, muita igreja, fez muita coisa aqui. Depois morreu. E nesse momento ele viu os vídeos de milagre, ele estava manifestando ao redor do mundo, chamou, teve uns dias de comunhão, nasceu uma amizade. É um filho especial, é um homem sério, homem do reino. Quando eu não posso ir, eu sei que ele vai melhor do que eu. Ontem eu estava em Brasília dirigindo para cá, e eu até tinha conversado com ele, fazermos um tempo e uma palavra sobre estrutura de iniquidade. Iria conversar com vocês para a gente ter um momento de ceia. E aí no carro, vindo para cá, Deus falou comigo. Obrigado, cara, pela largada grande. No carro vindo para cá, Deus falou comigo. Não era hora de mexer com isso. E eu perguntei a Deus, o que eu falo? Ele me deu 2 textos, 2 verdades, 2 frases, e agora de manhã eu rascunhei um raciocínio que nada mais é do que 2 aulas que a gente tem antiga. Eu vou tentar sintetizar para a gente ter um tempo de palavra e uma atmosfera de oração juntos aqui essa manhã. Amém? Amém. A pergunta dessa manhã é a seguinte: quem te autorizou a fazer o que você está fazendo? Meu Deus! Quem te permitiu fazer o que você está fazendo? Quem te comissionou a fazer o que você está fazendo? Quem te autorizou a manifestar o que você está manifestando? Quem te autorizou a frutificar, apóstolo Presley? Porque todos temos um testemunho para dar, todos temos um fragmento de glória, todos temos uma unção, todos nós em algum momento da nossa caminhada fomos no culto da fogueira e vimos o graveto brilhar. Em algum momento você estava sentado, o profeta botou a mão na tua cabeça, deu uma cuspida no teu zóio e você recebeu uma descarga elétrica do céu. E isso é assim mesmo que funciona. É assim que deve ser, assim é bíblico. Mas além disso, existe o dia seguinte, existe o caminhar de relacionamento em maturidade, existe a unidade do corpo e o relacionamento, existe o testemunho coletivo em que um legitima e credibiliza o chamado, a vocação, os milagres e o manto do Ramanaya que o outro carrega. Se conseguirmos desenvolver uma psique de maturidade, não de protocolo profético patético ou de neurose religiosa, nós conseguirmos desenvolver uma maturidade entre nós, de um conseguir
de celebrar o que Deus botou no outro, apesar do nariz de fuinha que o outro tem, apesar da chatice ou dos defeitos culturais, financeiros, socioeconômicos, nós vamos conseguir trazer cura para o corpo de Cristo nesse pedaço de terra do planeta Terra. E se nós não tivermos essa habilidade, nós somos uns cu de calango. Nós somos uns ministros do Evangelho com orelha seca. Porque essa é a expectativa que Deus tem de quem é portador da palavra. Não é a Deus que vai mandar o anjo Gabriel, o anjo Miguel desenvolver essa habilidade de relacionamento, de amor, de cura, de perdão, de vencer a inveja, a fofoca, o ciúme ou a difamação entre os líderes e os ministros do perímetro geográfico do reino de Deus, da igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, nesse tempo, nessa geração. Essa é exatamente a expectativa dele em relação a nós. Veja que ele não está pedindo para a gente subir uma escadaria com 3.487 degraus, levando uma cruz de madeira ou uma autoflagelação. Você pode jejuar, pode orar, pode fazer suas práticas, os seus exercícios devocionais. Tudo é válido, tudo é joia, tudo é bíblico. Agora, o que ele espera é que você e eu consigamos nos relacionar apesar de quem nós somos. Cada história, cada legado, cada trauma, cada ferida. Um era maconheiro, um militante do PSOL, agora é Jesus. Outro era drogado, outro era prostituta, outro era ladrão, e o outro era o pior de todos os históricos. Ele era torcedor do Corinthians, mas Jesus o resgatou e o trouxe para o Evangelho do Deus. Não importa a história de cada um era bêbado, o outro era religioso, era eclesiástico, era litúrgico. Cada um tem a sua história para contar. Mas se nós conseguirmos entre nós desenvolver essa egrégora de maturidade, de relacionamento, não tem feiticeiro nessa cidade que poderá nos resistir. Porque os feiticeiros, temporária e momentaneamente, por pequenas janelas de tempo, tomam vantagem sobre o povo de Deus e sobre a igreja, seja na economia, seja na legislação, na política pública do município, seja no espiritual, seja no feitiço que deu uma certa enfermidade e perdemos algum líder ou alguma coisa assim, por causa da unidade fragmentada no corpo. Se resolver esse negócio de relacionamento entre líderes e Deus for glorificado nesse aspecto, pode ser o satanista mais chifrudo, mais terrível, mais treinado na alta magia que for. Diga, nada poderá nos resistir. E veja que muitas vezes nós desenvolvemos um relacionamento político, diplomático, mas esquecemos do quanto vai além da cordialidade, além da simpatia, além do politicamente correto, estarmos juntos, orando, intercedendo pela cidade. O quanto isso pode determinar se o teu ministério vai até os 80, 90 anos de idade, ou você vai se encontrar com Jesus aos 60. Porque parece que todo mundo tem que morrer depois dos 100 anos de idade. Não. Qualidade de vida, expectativa, poluição, alimentação, vida urbana, estresse, é um dos fatores que mais arrebenta com a nossa classe na vida urbana pós-moderna. Segmento de humanas, pastor, psicólogo, terapeuta, intercessor, líder da Convenção dos 700 Pandeiros de Jeová, seja lá qual for essa área, é uma das áreas que mais sofre secreta e silenciosamente. Eu recentemente fui procurado por uma psicóloga famosa lá do Recife, para orar por ela, quadro de libertação, e a necessidade dela, e a profissão dela, cuidar de gente depressiva. Entenda, dois inimigos que brotaram na minha mente ontem quando estava no carro de Brasília para cá, dois elementos que todos nós somos culpados, e todos nós somos absolvidos pelo sangue de Jesus. Resolver isso, entender essa engrenagem, amadurecer isso, vencer isso emocional e espiritualmente, vai te dar um portal de aceleração nos resultados financeiros, emocionais, espirituais, numéricos, nos frutos, nas conquistas, no ativo mobilizado, mas acima de tudo, diga, vai nos dar autoridade diante de Deus, diante dos demônios, diante dos anjos. Eu vou citar duas partes aqui.
primeiro grande problema que eu acho que trabalha diretamente contra a nossa autoridade espiritual, emocional, é o vício de medirmos. Nós somos viciados numa droga pior do que açúcar, pior do que maconha, pior do que heroína, pior do que cocaína, pior do que dorama, novela da Globo. Minha esposa e minha filha agora assistem dorama. Uma cachorra shih tzu que está indo na mesma doutrina. Eu digo, meu Deus, eu já fui na Coreia do Sul pregar 2 vezes. Minha filha disse, pai, eu quero ir na Coreia. Nunca quis ir comigo na Coreia do Sul, não. Agora você foi tradutora, 12, 13 anos de idade. Por quê? Não, porque eu quero conhecer o dorama. A segunda coisa que trabalha contra, conspira contra esses nossos relacionamentos interpessoais, a nossa imaturidade nos relacionamentos. Às vezes você é um cara de unção, uma mulher de fé, uma mulher de sobrenatural, e debaixo da unção de Deus, cara, até João Batista profetiza. Mas depois daquele portal de glória, a mão de Deus não está mais sobre João Batista nas águas do Jordão, e ele já não está mais falando da mente de Deus aos nossos corações aqui na terra. Mudou a atmosfera, mudou a circunstância, a carga de injustiça veio, e João Batista está no cárcere, comendo marmita estragada. Ele já não consegue mais reagir a essa injustiça de Herodes, de Herodias e da manipulação de energia sexual da Salomé, que seduziu Herodes e João Batista. Pregou a palavra de Deus, né? Chamou ao arrependimento, condenou aquela relação incestuosa ali dentro da realeza, dentro do lobby político romano. Agora ele não soube reagir. Estou falando de João Batista. Jesus disse que não houve nenhum homem, nenhuma mulher com maior autoridade do que esse calango. Desde os dias de Adão até hoje, João Batista era o cara com maior pedigree profético na perspectiva e no testemunho público de Jesus, seu primo, 6 meses mais novo, biologicamente falando, do que João Batista. João Batista não conseguiu reagir àquela carga de injustiça, como por exemplo Paulo e Silas reagiram, por ter expulsado o demônio de uma jovem que dava lucro com o espírito de adivinhação, os seus senhores. Eles reagiram àquela carga de injustiça cantando, louvando, adorando no meio da madrugada. E as cadeias caíram, e o terremoto aconteceu, e a prisão foi abalada. Amém? João Batista não conseguiu ter essa resposta à injustiça, a fofoca, a inveja, o ciúme. E aí de repente os números de discípulos de João Batista que iam levar a marmita para ele na prisão foram diminuindo. João Batista procurando pé de goiaba para se enforcar, mas a prisão não tinha pé de goiaba, não tinha goiabeira, até que ele entra numa crise existencial. E ele pergunta a pergunta mais idiota da sua vida: és tu o Ramachim? És tu o Messias que deveria de vir? Ou a gente espera outro corintiano? Qualquer cara pode ter essa dúvida, menos João Batista. Porque debaixo da glória de Deus, debaixo da cavó, debaixo da mão do Senhor, debaixo da inspiração vocal, do espírito de profecia, João Batista sela a identidade e o destino do seu primo e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qualquer um podia ter essa dúvida na Palestina, menos o cara que profetizou que Jesus é o Messias. Agora vejam o que um ambiente de injustiça, um ambiente de cárcere, um ambiente de isolamento, um ambiente de orar sozinho e não se relacionar com os outros porque eu não gostei do penteado do Nogueira. Esse ambiente de imaturidade dos relacionamentos, por mais vertical que você e eu possamos ser, é uma armadilha sinistra. Eu vejo essa mesma dinâmica, essa mesma engrenagem no mundo espiritual. Já vou te citar os textos, mas estou construindo aqui uma narrativa. Em vez de ficar citando tantos textos, vai se tornar cansativo. Você já domina esses textos, você pregou sobre eles mais e melhor do que eu. O segundo cara que repete essa engrenagem, cai nessa armadilha no mundo espiritual, no mundo emocional, por um período de aproximadamente 14 anos, tem a sua autoridade questionada. Mais tarde ele é recebido, é o Saulo, no caminho de Damasco. Paulinho, Paulex para os íntimos. Pablito, ele está no seu cavalo, caminho de Damasco, vê Jesus, fica cego, cai do cavalo, ouve a voz, responde: eis-me aqui, que queres que eu faça? 3 dias cego, numa casa em Jerusalém, numa rua chamada Direita, e
E Deus, por revelação, fala com Ananias, o profeta direita. É que você está saindo de uma janela político-partidária, você está muito influenciado pelas eleições de domingo, pastor. Não vai ter terceiro turno, apóstolo, como você falou. Então ele estava numa rua chamada Direita. Eu não sei como é que era a bandeira que estava amarrada na janela daquela casa, mas a tua criatividade, a liberdade poética te permite aí ilustrar. E aí, Ananias, profeta de ofício profético, chega com o apóstolo Paulo. Pergunta herética que um loiro comedor de cuscuz quer fazer. Qual foi a primeira impartição, a primeira transferência de unção, a primeira doutrina de imposição de mãos que o apóstolo Paulo recebeu na sua existência como crente em Cristo Jesus, pela revelação do caminho de Damasco? A primeira experiência que Saulo, que tem uma experiência única e individual com Jesus, tem com o corpo de Cristo, é através da loucura, da insanidade, do excentrismo, da intensidade do profeta Ananias, que impõe as mãos na cabeça dele, que unge ele, que ora por ele, que transfere uma zoe, vida de Deus, que Ananias carregava no seu espírito, para o espírito de Saulo. Mais tarde ele vai se chamar Paulo. O primeiro arrepio na coluna, o primeiro Sharamanaia, o primeiro Lamassur Anderá, o primeiro Sweet Tweep, que o apóstolo Paulo recebe pela doutrina de imposição de mãos, não é de um bispo, não é de um pastor, não é de um profeta, não é de um mestre, não é de um evangelista. É uma impartição do espírito profético. Ele está cego, ele é curado, ele está enxergando. Particularmente eu creio que vai ficar algumas sequelas disso. Mais tarde a teologia desenvolve uma série de teses. Outros dizem que é um pecado dizer isso, como se a cura fosse manca. Eu não creio que a cura é manca, eu creio que a cura é parcial e progressiva, de acordo com a necessidade do caboclo. Agora é ele, o espírito profético ativado. Ele tem uma experiência vertical com Deus. Imagina, um matador de cristão com manto de profeta. Cara, isso é um perigo. Já misturou uísque com Rivotril? Eu também não, mas imagina que essa coisa não presta, não vai dar certo. É mais ou menos isso que Deus está fazendo na história do apóstolo Saulo, apóstolo Paulo, mais tarde Saulo. Saulo, mais tarde Paulo. Ele é um cara legalista, cheio de usos e costumes, altamente zeloso para com a lei e o sinédrio e todo o sistema de perseguição cristão, e ele agora recebe um manto profético. Em Atos capítulo 22, 17, ele está orando no templo de Jerusalém, ávido por uma oportunidade de cantar 3 músicas rápidas, 2 lentas, e dar um testemunho de conversão para os irmãos de Jerusalém. E o Espírito do Senhor tira o espírito de Saulo de dentro do corpo de Saulo. Algumas traduções falam êxtase, outras traduções dizem que ele saiu para fora de si. Viu Jesus. E Jesus não veio com o pandeiro de Jeová cantando desemboca o vaso. Jesus olhou para ele e disse: vaza, miserável, foge, saia de Jerusalém, porque eles não vão receber o teu testemunho a respeito de mim, e eles vão te matar, eles vão te dar o couro, eles vão te rejeitar, você está correndo risco de vida. Não, mas Jesus, eu não teve a chance de cantar 3 cânticos rápidos, 2 cânticos lentos, e dar o testemunho que Jesus havia feito com ele no caminho de Damasco. Ele tem que ir para o deserto, onde ele vai encontrar uma segunda pessoa, que vai ser a segunda impartição do Espírito, a segunda transferência de unção, para usar uma expressão assim, bem herética, e você ficar com pavor na hora de dormir essa noite. Ele vai agora receber um cara que é meio que a unção antítese, mas genuinamente do multiforme graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a instrumentalidade de Barnabé. E Barnabé, natural de Chipre, o Consolador, tem uma relação e tem uma vida com o Espírito Santo de Deus, entende de cura, entende de milagre, entende de sinais, mas é um mestre, é um cara profundo na revelação do texto, é um dos caras que estavam tentando organizar os códigos da Torá com a revelação da graça e nortear a igreja do Novo Testamento. E Barnabé, nesse manto de ensino e uma pitada profética, enquanto Ananias, predominantemente profético, e um pouquinho de ensino bíblico, uma pitada de leitura da Torá. Agora Barnabé vai investir a sua vida num relacionamento de maturidade com o caçador de lagartixa, o terror dos calangos.
o apóstolo Paulo. Há quem diga que é 12 anos, há quem diga que é 14 anos de relação, de mentoria, de relacionamento, de discipulado, para tentar dar um equilíbrio, para tentar dar um norte, para tentar dar assim um ponto de moderação para o apóstolo Paulo. Eu não duvido que Paulo carregasse algo glorioso da parte de Deus durante toda essa chiranela de formação e de discipulado. Eu tenho certeza que Paulo não conseguia se relacionar com maturidade. As pessoas têm dificuldade de se relacionar com ele. Ele tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. Assim como eu e você, assim como tantos pastores estão assistindo esse vídeo pelas mídias sociais e gostariam de frequentar a APL, qualquer outro conselho de pastores, e às vezes eles têm esses bloqueios na mente. Eles têm essa superstição. Eles ficam pensando assim: meu Deus, eu não vou ser aceito, eu não tenho uma igreja grande, só tenho uma igreja pequena, minha igreja não é pintada, minha igreja é na favela, ou tantas outras superstições. Eu não quero participar de uma mobilização de intercessão pela cidade, eu não sei orar, eu não sei pregar, eu não sei falar bonito. Eu não sei qual é a mentira, qual é o sofisma, qual é o bloqueio que impede os homens e as mulheres de intercessão, de oração, seja ele evangelista, profeta, mestre, apóstolo, caçador de calango, comedor de cuscuz. Eu e Eliseu somos fundadores da ordem dos comedores de cuscuz. Não importa título ou função no reino, o importante é a capacidade de superar esses traumas, superar esses bloqueios e se relacionar. Uma vez que eu e você tenhamos tomado essa decisão, Deus corresponde com graça, unção e poder do Espírito de Deus. Depois desses 14 anos, Barnabé vai chegar para os calanguentos lá de Jerusalém e vai dizer: gente, recebe salvo, tem frutos, tem resultado, tem maturidade. Deus usa ele no manto do milagre, do lavassura no derrado, do arrepio e da faísca no asfalto, da espada de fogo de Jeová no chão. Mas ele também tem didaquê, também tem as ideias organizadas e sistematizadas. Quando ele escreve, no meio dessa crise existencial e ministerial aos Gálatas, o que Paulo diz? Posso não ser apóstolo para os corintianos de Jerusalém, mas vós, Gálatas, sois o cimento do meu apostolado. Veja, é uma alma conflituosa, não é um cara do diabo, não é um pastor endemoniado, é um homem de Deus que recebeu uma impartição de unção de Ananias. Se tivesse tempo aqui, eu falaria sobre o protocolo profético, o legado profético de Ananias. Profetizou catástrofes, fenômenos meteorológicos, coisas que aconteceram. Ananias depois vai deixar um discípulo chamado Molim, que não está no texto canônico, mas já está nas cartas dos pais da igreja. Molim mais tarde vai se tornar um profeta que vai exortar, que vai perseguir, que vai chamar ao arrependimento, vai denunciar pecados de Epafrodito, Justiano, Barco e de tantos outros pais da igreja, ao ponto de fazer uma decisão política e administrativa de não ungir mais, de não se relacionar mais com o ofício apostólico e profético, limitando-se somente a pastor, evangelista e mestre. E o bispo com o atual modelo didático, que não é errado, pelo amor de Deus, diaconato, presbitério e episcopado, bispo. Conversa para um outro dia. Agora, Paulo, por mais que seja vertical na sua comunhão com Deus, o Espírito de Paulo sai de dentro do corpo de Paulo e fala com Jesus nas regiões celestes, em cima do telhado do templo de Jerusalém. Atos 22, 17. Nada disso é suficiente se você não conseguir sentar e comer um cuscuz com charque, bater papo, contar uma piada, ouvir e se ouvir. Porque às vezes esse abraço e esse nosso momento aqui é mais libertador, é mais curador da sua alma de líder que tem os seus anseios, suas dificuldades, pagar o aluguel, filho com problema, É verdade, glória a Deus. esposa te ameaçando com a frigideira afiada. Você cometeu um pecado de lavar a louça que não era para você lavar, e agora o seu Yorkshire está te perseguindo, está te torturando. Amados, Mateus 7, 1 a 2. Não vamos ler esses 3 textos, mas vamos entender isso. Mateus 7, 1 a 2 diz assim: não julgueis para não ser julgados, porque com o juízo que julgares seremos julgados, com a medida que tivermos medido, irão medir a nós. Jesus está afirmando isso, mas essa frase não é de Jesus.
não estou tirando a canonicidade e a inspiração divina na boca do lado de Jesus. Mais 600 anos atrás, algumas linhas de escola hebraica já haviam nos sábios anciãos estruturados exatamente essa frase. Então Jesus leu, aprendeu de alguém e multiplicou para os seus discípulos essa frase. Há quem diga que ela começa com Eli, com Samuel, outros dizem que ela é anterior a Eli e a Samuel. Nos dias bíblicos, o status de sociedade era medido de várias formas. Se você tinha nada em casa, se você tinha ouro, se você tinha pedras preciosas. Mas como nós, na sociedade moderna, nos dias de hoje, ficamos olhando qual é o carro que o Nogueira tem, qual é o carro que o Eliseu tem, qual é o carro que aquele irmão tem, que aquela irmã tem, e ter uma marca de carro é status social nos dias de hoje, não que isso seja maduro, mas infelizmente é assim que a cosmovisão pós-moderna interpreta sucesso ou fracasso. Nos dias bíblicos havia um status quo da cama. Conforme a cama que você tem, o tipo de cama que você dorme era uma hierarquia social. Não, eu não tenho cama, eu durmo na palha. Não, eu tenho uma cama de palha, que é um pouquinho melhor. Não, eu tenho uma cama de madeira sem vergonha com algum couro de cabrito, ovelha e me esquento. Não, eu tenho uma cama de madeira, de carvalho, rebuscada, talhada, desenhada. A cama era um status quo da antiguidade. Amém? E o sumo sacerdote, acho que tinha que acordar às 5 horas da manhã para o primeiro turno de sacrifício, para a primeira oração e oferta. Depois às 9, depois ao meio-dia, 3 horas da tarde, que é o horário que Jesus decidiu crucificar no Calvário, e na viração do dia. Então era como um sumo sacerdote dizer para os sacerdotes em treinamento: eu vou sair da minha cama e eu vou ali fazer o primeiro ritual do dia. Eliseu, deita na minha cama e dorme, porque eu já sou velho, já sou peludo, e eu vou voltar. A cama vai estar fria. Para a cama não estar fria, Eliseu, deita na minha cama e mantém ela quente, 40 minutos, uma hora de ritual ali, do dia que está descrito em Levíticos, e eu retorno. Fechou, filho? O que Eliseu dizia? Com certeza, eu vou dormir na sua cama. Talvez Eliseu não tivesse uma cama para dormir. E qual é a ordem que o sumo sacerdote dá? Porém, Eliseu, você vai dormir na minha cama, mas você não pode se medir. Essa é a frase. Isso está amplamente na literatura e nos ensinos rabínicos. A partir de textos canônicos, houve uma construção teológica disso. Diga para ele ao seu lado: não pode se medir. E eu posso dormir, eu não posso me medir. Por que o me medir na cama é pecado e o dormir na cama não é pecado? Vamos ilustrar e trazer isso para os dias de hoje. Imagina que o apóstolo Leôncio dá a chave do carro. Manda para mim a chave do seu carro. Ele jogou aqui, peguei a chave do carro. E ele diz assim: Nogueira, vai lá, lava o meu carro, aspira, limpa, faz uma aplicação de ozônio. Eu quero um polimento com cristalização, que é um procedimento lá em Recife, a gente paga o quê? Uns 380, 390 reais no shopping. Aí o camarada que está obedecendo a ordem do líder diz assim: eu não consigo lavar o carro por 30 reais. Quando eu faço a lavagem do meu carro é 20. Eu mal gasto 50 reais para lavar o carro e passar aquele líquidozinho dependendo do painel. Uma coisa é você dirigir o carro do seu líder e não tem absolutamente nada de errado com isso. Você está servindo a Deus e servindo ao reino. Outra coisa é você dirigir o carro do seu líder medindo-se. Por isso a frase: com a medida que você medir, você será medido. Com o critério de juízo que você julgar, você vai ser julgado. Então não tem nada de errado você celebrar e comemorar o Learjet que a PL vai ter para viajar o mundo pregando o Evangelho ao redor das nações. Agora, se você se compara, se você se mede, você entra na síndrome de Asaf. Você cai na armadilha do salmista. Por que o ímpio prospera e eu estou lascado com a fatura da Casa Bahia atrasada? Porque o processo final dessa medição, eu me auto-medir, ou eu me comparar com a unção de Eliseu, eu me comparar com a unção
do apóstolo Léo, comparar com a unção que cada um carrega aqui, o número de membros, o número de igreja, o microfone é Shuri, o outro microfone da Choque e é Baratinho. Essa imaturidade, ela ativa na tua alma um senso de fracasso, de frustração mentiroso. O diabo sussurrou e você legitimou a mentira do diabo quando você praticou o princípio de se auto-medir, de se autocomparar. O próximo pecado na sequência é o quê? Inveja, ciúme. O próximo pecado é competição. Competição no reino de Deus é feitiçaria. Uma feitiçaria elegante, uma feitiçaria elitizada, mas é uma feitiçaria nobre, mas é uma feitiçaria, é uma idolatria, é um negócio estranho. No final de toda essa neurose, sabe o que você está questionando? Você está xingando a mãe de Yahvé, você está xingando Deus, você está questionando Deus de uma forma muito elegante e teologicamente polida. Você está dizendo: Deus, você é injusto. E para essa igreja você deu um árbitro, para a minha igreja você deu uma privada de plástico fedida. A pergunta será que o que Deus disponibilizou pela palavra e pelo ministério do Espírito Santo de Deus é injusto? Ou será que o que você amadureceu em Deus e manifestou para a glória dele é pesos, níveis, dimensões e intensidades diferentes? Porque alguém que chegou onde chegou e manifestou o que manifestou, aprendeu ao longo de etapas e de processos por 14 anos no deserto. E quando nós negamos ou isolamos-nos desse relacionamento, nós nos impedimos de amadurecer. Nós nos impedimos de aprender com a loucura do outro. Nós vamos ter que concordar com tudo, multiplicar tudo, fazer tudo. Estou dizendo que você tem o direito de discordar, de fazer a sua aplicação. Mas você não tem o direito de ficar sozinho. Isso você não tem. Jesus não manda homens e mulheres individualmente de casa em casa. Ele manda de 2 em 2. E é nessa construção de uma egrégora de maturidade e relacionamento que nós começamos a descobrir da onde vem a genuína autoridade no reino de Deus. Poderia citar agora Lucas 22, Marcos 10, 35 e diante, mas eu vou citar para você, não vamos ler não. É quando uma mãe neurótica, apaixonada por Deus, apaixonada por Jesus, pede para um filho sentar à direita e outro filho sentar à esquerda. Eu quero dizer para vocês que Jesus estava no centro. A mãe estava movida com as mais nobres e ricas intenções da religião, da competitividade. Quero te pedir uma coisa, Jesus, guarda a espiritualidade ainda. Quando entrares no teu reino, deixa o meu filho sentar à direita, outro à esquerda, para juntos governarem, legislarem sobre esse bando de calango aqui. Jesus traz uma frase assustadora. Diga para quem está ao seu lado: o maior servirá ao menor. Mas esse espírito de controle, de medo, de manipulação, de exclusivismo, não que não haja hierarquias, não que não haja autoridades. Por quê? Porque na parábola dos talentos eu vejo que há homens e mulheres de Deus genuinamente lavados, remidos pelo sangue de Jesus, vocacionados e ungidos pelo mesmo Espírito Santo, que receberam uma habilidade ou que desenvolveram em Deus uma habilidade. As duas possibilidades teria que ter agora uns 3 dias para desenvolver elas para você. De multiplicar um talento em 2, uma moeda em 2. Diga, 2 moedas em 4. Mas tem também uma casta de pessoas que têm a habilidade de pegar 5 e transformar em 10. E você não pode se isolar do relacionamento com eles, porque você só tem a capacidade de pegar 1 e transformar em 2. Quando você vai ler Levíticos capítulo 1, Levíticos capítulo 2, você vai ter uma dificuldade muito grande, seja no catolicismo, no protestantismo, no pentecostalismo e na atual reforma do pensamento apostólico profético, de saber o que é Deus e o que é o líder na habilidade de liderança dele. É uma demagogia, porque o que o líder está manifestando e fluindo e fazendo não pode ser aplaudido, não pode ser respeitado como um protocolo de autoridade de liderança. Uma egrégora assim, de religião, não, foi Deus que quis, foi Deus que determinou, já estava pré-determinado, escrito na folha do pé de goiaba da eternidade passada, e nós só estamos obedecendo. É o destino dele é ser um líder de multidões.
Eu acredito que tem pessoas vocacionadas desde o ventre para liderar multidões. Mas eu acredito que esse potencial profético, se não correspondido por exercício de livre-arbítrio e de maternidade, ele aborta. E esse potencial profético, esse plano arquitetado previamente por Deus para liderar multidões, correspondido por um processo de relacionamento e maturidade, exercícios de livre-arbítrio coerentes, corresponde, manifesta, frutifica para a glória de Jesus. Então diga, metade da responsabilidade é Deus na eternidade passada. A outra metade da responsabilidade é eu e você, com a nossa capacidade de nos relacionarmos no presente. Porque se você só atribui ao divino, você se esquiva das responsabilidades. Se você absorver essa teologia humanista de que o coach ele faz tudo na força do seu próprio braço, não há uma vocação soberana, eterna da parte de Deus, você acha que todo mundo tem que ter uma igreja de 1 milhão de pessoas. E não é verdade. Ali em Levíticos, capítulo 1, capítulo 2, tem 4 tipos de oferta. Leiam um livro, Organização Social do Antigo Testamento, de uma inglesa chamada Lana Copeland. Ela é professora na Universidade das Nações, acho que em Curitiba. Um chileno casado com uma brasileira lá tem uma editora que tem direitos autorais desse livro em língua portuguesa. Não é fácil de achar, mas na internet você acha. Organização Social do Antigo Testamento, da Lana Copeland. O que Deus espera daquela família e daquela classe social não é mais, não é menos do que uma oferta de farinha e uma libação de perfume. Diga, oferta de farinha e libação de perfume. Talvez você tenha vocacionado o comissionamento para liderar 50, 100 pessoas. E se você corresponder a isso, diga, eu estarei 100% correspondendo em aprovação ao que Deus me comissionou, me chamou e me mandou fazer. Ali em Levíticos 1 e 2 tem uma segunda oferta, que é 2 pares de rola ou 2 pares de pombinho. Diga para quem do seu lado. Essa segunda classe social, da organização social do Antigo Testamento, Deus não está exigindo dessa família o efa de farinha e libação. Deus está exigindo dessa classe social, dessa hierarquia, 2 pombinhos ou 2 rolinhas. Deus também não está exigindo dessa família sacrificar tudo na fogueira santa de Israel e ofertar uma vaca, uma ovelha. Dessa classe social, Deus está exigindo 2 pombinhos e 2 ovelhas. Talvez você seja um pastor que a tua identidade, o teu destino em Cristo Jesus seja liderar 500 pessoas. E você está frustrado porque você escutou a pregação do Márcio Valadão com 50 mil pessoas e você está há 30 anos sendo fiel no pouco e nunca chegou a 50 mil pessoas. E aí você se autoflagela achando que você tem menos fé, que você tem menos unção, que você tem menos autoridade. E aí um idiota da equipe de obreiros ele diz, eu acho que o pastor tem pecado, ele não tem 50 mil de ofertante, ele só tem 500, cabeça de barro. Não, irmão, você descobriu a tua identidade, você descobriu o teu destino, e para aquilo que Deus te vocacionou a fazer, diga 100%, 80%, 70% daquilo que Deus espera que eu faça. Nessa categoria, o que Ele está exigindo de você como ministro do Evangelho é que corresponde a esse protocolo de 2 pombinhos e de 2 rolinhas. Talvez você seja uma terceira classe social, terceiro nível de influência, uma terceira dimensão de graça, uma terceira dimensão de medida de graça que Deus tinha te dado. E nessa classe social, e nessa influência do reino de Deus, que Deus desenhou, arquitetou para você corresponder aqui na terra, o que Ele espera de você é uma ovelha. Diga para quem está do seu lado. É uma ovelhinha de Jeová. Pronto. Se você ofertar para Ele efa de farinha e oferta de libação, é aquém do que Ele espera de você. Se você ofertar para Ele 2 pombinhos, é aquém do que Ele te deu uma arquitetura e uma estrutura para isso. Talvez você não esteja vivendo a plenitude de uma igreja com 5 mil membros. Vamos ilustrar hipoteticamente assim, para facilitar a ilustração. Talvez você não esteja vivendo isso, mas está 50, 60, 70, 80% trabalhando para alcançar a plenitude de Cristo Jesus através da manifestação da glória do Pai na tua instrumentalidade. Não se sinta culpado se você não tem uma igreja de 50 ou 500 mil membros, porque talvez a igreja de 550 mil membros é essa quarta oferta de Levíticos capítulo 1 e Levíticos capítulo 2, que é a de gado maior, 2 ovelhas ou uma vaca, um touro, uma oferta grande. Essa ilustração é bem alegórica, mas ela é bem libertadora. Para tirar um jugo de opressão, às vezes você está 10, 20, 30 anos
saí de Atlanta dirigindo um carro para pregar no Tennessee. Pensa um fim de mundo dos Estados Unidos que nem o diabo quer passar lá. Pensa aquelas cidades de cinema, assim, feia, pequena, uma lanchonete, um posto de gasolina, uma loja de água, uma loja de tudo, uma única opção. Você tem duas opções da mesma coisa. Uma única rua e umas casezinhas ao redor. Um pastor brasileiro, há mais de 20 anos, perdendo a sua vida, como o apóstolo Paulo fala, decidir permitir-me consumir por amor de vocês, que Cristo seja forjado em vocês, pastoreando ali 28 pessoas. E era constante, há 10 anos ele tinha aqueles 28 membros ali, sabia toda a história deles, o trauma, o acidente, o câncer, o filho que foi drogado, o outro que foi atropelado. Cara, eu olhei aquilo e disse, meu Deus, eu que sou um cara que vou em 36 países para pregar o Evangelho, me relaciono com a equipe de obreiros e pastores que estão lançados comigo nesse nível de profundidade. Mas com as multidões dos auditórios, eu me relaciono 3 dias, 4 dias, 5 dias, dou uma palitosada na cabeça e vou embora. Quando é que eu vou escutar a história dessa irmã? Nunca mais. Porque eu vou para o próximo país, eu vou para a próxima conferência, eu vou para o próximo evento agora. Parece que é glorioso isso. Cara, isso não tem as raízes profundas que talvez você que pastoreie numa favela, aqui na vizinhança de Goiás, tem uma história com 30, 40 famílias mais profunda do que a minha, com milhões de pessoas em auditórios em 36 países ao redor do mundo. Só que um teve uma função de levar o fogo, levar a chama, levar uma palavra ao redor do mundo. Outro teve uma função de estabelecer uma embaixada do reino de Deus através da rotina de uma igreja local. Aquela noite, vendo a história daquele pastor, 2, 3 dias que eu preguei com ele, eu chorei e disse, Deus, esse cara tem um galardão maior do que o meu. Eu olhei para o legado daquela vida, daquela família, porque aquele cara é inteligente, aquele cara é culto, aquele cara é habilidoso, aquele cara era um comerciante forte antes de aceitar o chamado ministerial. Aquele cara poderia estar no auditório em Nova York com 1000 pessoas fácil. Ele tem na alma dele habilidade para isso. Mas ele decidiu obedecer o chamado lá na cova da onça, no quinto cruzeiro do interior do Tennessee. Oh, Jesus maravilhoso, desperta-nos. Então você às vezes recebe um pregador americano, um cara branquelo, estranho, que passa aqui e que foi pregar ao redor das nações, você se sente inferiorizado. Eu quero dizer que gente como eu, olha para você com 30 dizimistas e ofertantes há 10 anos, e a gente diz, esse cara marcou a vida de 30 famílias de uma forma mais profunda, como eu, vendedor de livro, pregador de congresso, não consigo marcar em 5 dias de conferência. Oh, Jesus. Um é o comissionamento para o corpo, outro é o comissionamento para a igreja local. E se nós conseguirmos nos amar, nos respeitar, e eu aprender com você, e você aprender comigo, eu honrar a semente, a história que você tem lá naquela favela, e você pegar um pouquinho da loucura e melhorar, né, dar o equilíbrio do que eu carrego, eu tenho certeza que não há demônio e não há feiticeiro nessa cidade que poderá nos resistir. Aleluia, Jesus. Vou encerrar com um texto e nós vamos começar a orar. Que é o texto que responde a pergunta do início dessa mensagem. Quem autorizou vocês a fazer o que vocês estão fazendo? Eu gosto da resposta em Marcos capítulo 11, né, várias narrativas dessa abordagem de Jesus. É uma armadilha meio capciosa assim. Jesus sai pela tangente, os fariseus querem dar uma armadilha jurídica para Jesus, e Jesus não sambaria lá neles. Versículo 27 do capítulo 11 de Marcos, tá? A palavra de Deus diz assim, ó: retornando para Jerusalém, andando ele pelo templo, os principais, os sacerdotes, os escribas e os anciões o cercaram, se aproximaram dele, e lhe disseram: com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer, manifestar todos esses fenômenos? Mas Jesus respondendo disse-lhes: também eu vos pergunto uma outra coisa, e responder-lhe-ei, e então vos direi com que autoridade eu estou manifestando, estou fazendo, estou executando todas essas obras. O batismo que João pregava lá no Jordão, era do céu ou era dos homens? Respondam-me. E eles começaram a resmungar entre si, dizendo: se respondermos que é do céu, ele vai nos dar um checkmate. Então, porque vocês não creram, não se uniram a João Batista naquela mobilização profética de arrependimento no Jordão. Se dissermos que é dos homens, o povo vai dar um couro na gente, eles vão nos apedrejar. Tememos o povo, porque todos criam que João era verdadeiramente um profeta enviado da parte de Deus. Responderam a Jesus dizendo: não sabemos.
Jesus lhes disse também: eu vos não direi com que autoridade faço, realizo, manifesto todas essas coisas. O que tira a nossa autoridade? Você vai dizer que é o pecado, que é a pornografia, que é o roubo, que é aquela bandeira do Corinthians escondida no fundo do seu quintal. Você vai dizer que é a avareza, o amor ao dinheiro. Todas essas listas de pecados morais. Acredito que isso tira a nossa autoridade. Eu não tiro isso. Mas na atual manifestação do corpo de Cristo, o que mais tira a nossa autoridade é a incapacidade de nos relacionarmos em amor. A nossa dificuldade de reconhecer Cristo no outro, porque nós queremos que todos reconheçam Cristo em nós, esperança da glória. Mas a nossa incapacidade de reconhecer Jesus no outro, e isso tira a nossa autoridade para batalhar com os demônios da cidade. E aí entramos em guerra, oração, intercessão, e aí as coisas meio que saem pela culatra, seja na geopolítica em Brasília, seja na finança, seja na doença, seja na contabilidade, seja na membresia, várias aplicações para essa ilustração. Jesus está dizendo o seguinte: eu tenho uma relação de comunhão com meu primo João Batista, ponto. João Batista é o profeta de Deus que veio para preparar o caminho, e ele tocou a psique de milhões de pessoas no batismo de arrependimento no Jordão. Eu fui lá onde João Batista estava no ápice da sua popularidade, e eu, Jesus, honrei a unção que está sobre o ministério de João Batista, meu primo. Eu honrei o que Deus está fazendo através de João Batista. Ele não é o Mashiach, ele não é o Messias, ele é a voz que clama do deserto, ele é a voz que prepara o caminho, ele aplana monte e a terra vales, ele vem na minha frente para preparar um povo bem disposto, com a psique, para receber a mensagem que o Pai tem através de mim. Mas eu honrei, eu celebrei, eu não tive ciúme, eu não tive inveja, eu não fiquei me medindo com a unção e o que Deus estava fazendo através do João Batista. Eu tenho diante de Deus esse argumento, seus calunguentos do partido farisaico, publicano, os saduceus. Eu tenho isso. Isso é vivo, isso é real, isso é uma autoridade legítima que os anjos de Deus podem dar testemunho a respeito de mim. Isso é uma autoridade legítima que os demônios do inferno têm que dar um passo para trás quando eu estou passando. Aleluias. Porque eu honrei e celebrei o que ele estava fazendo. Ele me abençoou, ele profetizou, ele me legitimou, ele me credibilizou, ele liberou uma palavra sobre a minha vida que liberou e destravou a minha identidade e meu destino messiânico. Da onde vem a autoridade de Jesus para fazer o que Jesus está fazendo? Da capacidade de se relacionar. Da capacidade de se relacionar com João Batista, da capacidade de se relacionar com 12 apóstolos do Cordeiro, da sua capacidade de se relacionar com 72 apóstolos para o corpo de Cristo, que a sociedade bíblica escreve de grito chamando de discípulo. Não faço disso um cavalo de guerra, tranquilo. Capacidade dele de se relacionar, capacidade dele de ter comunhão, de comer na casa, de ajudar a lavar a louça. Marta, Maria e Lázaro, sempre que ele descia, era um ponto de parada estratégico para ele. Da capacidade dele de chorar, da capacidade de Jesus ir na casa de Simão, o leproso, o líder da sinagoga, que não o recebeu na qualidade de Rabone, que não deu a ele um ósculo santo de salvação, que não deu água para lavar as mãos e os pés, que não o saudou com azeite, com óleo, mas a mulher pecadora o ungiu com nada e enxugou os seus pés com o cabelo. Dessa habilidade, Jesus está desenvolvendo uma autoridade diante de Deus e diante dos homens. Quem me autorizou a fazer o que eu estou fazendo? A minha capacidade de me relacionar com você. A religião vai dizer que você tem autoridade de fazer isso porque a convenção luterana me ordenou pastor, porque a convenção presbiteriana, porque a igreja anglicana, porque a igreja católica, porque a ordem das carmelitas, porque a ordem dos beneditinos, porque a ordem dos judeus da circuncisão com a espada amarela, porque a irmã Rita Cabelo de Fogo da Conferência 700 Bandeiras de Jeová falou que você pode, te deu uma carteira com a tua foto e o título de apóstolo. Nada contra administrativamente organizarmos e sistematizarmos logomarcas, ideias e coisas. Afinal de contas, Jesus falou para Pedro: apacenta os cordeirinhos, apacenta os cordeirinhos, apacenta os cordeirinhos. Quando Jesus dá esse comissionamento para Pedro apacentar os seus irmãos e confirmar a fé dos seus irmãos, está implícito ali uma habilidade administrativa de organizar alguma coisa, administrativamente falando. Está implícito nesse comissionamento profético que Jesus dá para Pedro confirmar a fé dos seus irmãos. Está implícito ali que administrativamente algo vai ser construído, um odre novo vai ser costurado.
Não precisa demonizar essas logomarcas ou essas instituições, mas também não precisa fazer dela um bezerro de ouro e dançar pelado ao redor delas no deserto, como Arão fez com seus amiguinhos. Esse equilíbrio é que está libertando uma geração de líderes feridos com denominacionalismo. Esse equilíbrio, essa maturidade que está fazendo você entender, independente de ser do Universal, do Reino de Deus, que é o Mundial, do R.R. Soares, ou da Convenção da Assembleia de Deus, seja lá qual for tantas convenções que tem nessa galáxia, o importante é você se relacionar em amor com alguém que crê em Jesus e tem uma igreja do outro lado da rua. Amém. Porque juntos a autoridade, a glória, o peso da glória virá sobre essa rua, sobre essa favela, sobre esse bairro, sobre essa cidade. Mas a frase de Jesus em Lucas 10:19: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano algum. Eu pergunto, ele dá essa frase para os apóstolos do Cordeiro, para os mais íntimos, num foro de comunhão e relacionamento profundo, porque estava pré-determinado no céu, escrito na folha do pé de goiaba, uma eternidade passada, que naquele dia, naquela hora, Jesus daria essa autoridade para eles sobre demônios, serpentes e escorpiões? Ou ele deu isso, ou ele simplesmente afirmou e reconheceu publicamente isso, coroando eles com um testemunho público de maturidade nos relacionamentos deles. Esses caras que estavam competindo para quem vai sentar à direita e quem vai sentar à esquerda, agora amadureceram, agora corrigiram, agora venceram as suas vaidades, e agora Jesus está coroando eles com um testemunho público, porque aprenderam a se relacionar em amor. Alguns vão dizer, não, deu isso e afirmou essa autoridade, porque Jesus afirmou a autoridade, eu tenho autoridade. Quando os discípulos dizem, aumenta-nos a nossa fé, ele diz, vem cá que eu vou soprar na tua orelha. Recebe fé, recebe fé, recebe fé. Não! Ele diz assim, querem desenvolver a fé de vocês? Ele é um processo pedagógico de conversar com uma árvore. Jesus não fumou maconha, mas ele mandou falar com a montanha. Ele mandou conversar com a montanha e com a árvore. Ele demonstrou praticamente, amaldiçoa essa figueira corintiana e nunca mais produza fruto. No dia seguinte a figueira estava morta. Ele sai de uma oração rápida de 30 segundos para resolver todas as imaturidades da galáxia e leva no processo de maturidade de comunhão de relacionamento. Por fim, dá para começar a orar. Samuel, cadê Samuel? Samuel, começa a tanger os instrumentos, senão às 3 horas da tarde o miserável fica com o microfone na mão falando aquilo, o pastor tem que jogar uma vassoura em mim. Começa a tanger o instrumento. O último texto que me veio à mente aqui, João 20, 21. Jesus já está com o corpo ressurreto, Jesus já está com o corpo glorificado, Jesus já está manifesto entre os apóstolos, pós-morte e ressurreição, e o que ele diz? Diga comigo, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Pai mandou Jesus com autoridade, sim ou não? Sim. Sobre fenômenos meteorológicos, sim ou não? Sobre tempestades, sobre vento, sobre o mar da Galileia, sim ou não? Sim. Jesus veio com autoridade sobre as escassez e esterilidades financeiras, ao ponto de um peixe trazer uma moeda de ouro para pagar o imposto dele, de Pedro, sim ou não? Assim como o Pai enviou, eu também vos envio. Está ou não está implícito essa mesma autoridade? Está ou não está implícito esses mesmos fenômenos quânticos, sobrenaturais, metafísicos e extraordinários? Por que nós acessamos eles? Porque, embora cremos, a resposta dos anos 70 é que você não tem fé suficiente. Mas isso é uma resposta manca, não é incompleta. Começa a ser elucidar o fato, mas não é apenas falta de fé. Acredito que você tenha fé para milagres. Acredito que mais do que fé para milagres, o que ele está pedindo para a nossa geração de pastores é unidade e relacionamento curado. Relacionamento no reino, relacionamento de perdão, de amor e de tolerar um ao outro. Por quê? Porque a ordem é: o mais velho servirá o mais novo, o maior servirá o menor. Essa frase sai lá de Gênesis 25, eu acho, 23, uma coisa assim. Os filhos de Raquel lá, o mais jovem, o mais novo, um servirá o outro. Eu sei que existe uma fase, uma estação de restauração de ofícios, então foi necessário, e é necessário ainda hoje, que tenha apóstolo, que tenha profeta, que tenha mestre, que tenha evangelista. Depois veio uma fase que os bios começaram a se misturar. O cara é profeta e é mestre. Não, o cara é predominantemente mestre, de vez em quando ele toca na unção profética.
Não, ele é pastor do ofício pastoral, mas ele também profetiza. Não, ele é evangelista e é pastor. As igrejas que crescem numericamente. Essa combinação de rios de unção veio logo na sequência, onde a gente vê uma permutação de atmosferas. Igrejas que têm uma atmosfera de ensino e de pastoral, não expulsa demônio na encruzilhada, não vai lutar com Satanás na montanha. Acredita em tudo, mas tenha a convicção do seu espírito de que não é o que Deus vai cobrar dele no final da sua carreira. Outros dizem, não, eu não estou lá, mas eu estou unido aos meus irmãos que estão, e estou ajudando financeiramente, estou ajudando na intercessão. Apóstolo Léo, pega aqui uma pix, vai lá e faz o que Deus mandou para fazer predominantemente no ofício de profeta, e eu estou dando suporte aqui atrás. Não, pastor da igreja local, precisa ajudar a comprar cadeira. Eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou mestre, eu sou qualquer coisa no reino. Estou ajudando aquele pastorzinho ali, despretensiosamente, ainda que ele não use a minha logomarca. E essas coisas vai criando uma autoridade, vai criando uma memória, vai dando um testemunho, vai criando no mundo espiritual uma vida. Os feiticeiros têm que morrer e abaixar a mão. Esse é tempo. Se coloca em pé. Só que o gesto nas suas mãos. Você tem um motivo convincente para convencer 5 pastores aqui para o próximo mês, para a próxima reunião na PL. Você tem um motivo convincente para separar do teu orçamento todo mês um valor financeiro para ajudar a APL a ir para outras cidades, outros estados, porque não outras nações. Levar a aliança e mobilização profética, intercessão e oração para outras nações. Está cheio de pastores na Europa, está cheio de pastores na África, está cheio de pastores na Ásia, até mesmo nos Estados Unidos, no mundo todo, precisando desse tipo de treinamento, desse tipo de palavra. Você tem vários motivos para não ficar em casa, mas sacrificar um horário da semana para ter comunhão com seus irmãos. Que já dizia o profeta Severino: alegria em todo o que disser, vamos comer os cursos. E essa manhã tem muitos cursos para a glória de Deus. Feche os seus olhos e comece a dizer: Pai, estou aqui. Tira toda a frustração, todo o cansaço, todo o desânimo, toda a ideia de que eu não tenho 50 mil vizinhos de ofertantes na minha vida e eu sou um pastor fracassado, eu sou uma pregadora sem fé. Tira agora, leva-me a descobrir a identidade e o destino que eu tenho para frutificar no reino de Deus. Dentro daquele protocolo de comissionamento, de chamado, eu quero corresponder ao evangelho, eu quero corresponder ao verso de perfeito, eu quero corresponder aos dois pontos, aos 4 caminhos, eu quero ofertar um cordeiro ao Senhor, eu quero sacrificar uma oferta de gado e legume, uma vaca, um touro, 2 ovelhas. Senhor, leva-me a mudar de uma frequência de um platô de autoridade financeira para uma nova frequência e um novo platô de influência na cidade, um número de membros para um novo número de membros. O Senhor vai fazer dentro do seu perfeito boa vontade. Perdemos toda a força da nossa alma, saímos desse alimento que é bom, perfeito e agradável do Senhor para as nossas vidas. Tira todo o cansaço, todo o desânimo, todo o espírito de sobrevivência, todo o espírito de individualismo. Leva-nos a um lugar de comunhão, leva-nos a um lugar de aceleração de resultados. Perdoa-nos por todas as vezes que nós medimos o outro, medimos o tempo, medimos o relógio, medimos a roupa, medimos o carro, medimos a igreja, medimos o árvore. Perdoa-nos, porque nós não sabíamos que estávamos
hora que o apóstolo estava ministrando, que Deus trouxe ao meu espírito algo que nós iremos fazer mais uma oração nesse momento. Estamos concluindo, ok? Estamos concluindo. Quando o Senhor ministrava essa palavra, e eu meditando aqui nesse ambiente, quantas pessoas aqui que deveriam estar fazendo o que Deus mandou fazer e eles não estão fazendo? Agora, o pior não é porque eles pararam, foram o motivo que nos levaram a parar. Você perguntou: por que você está fazendo o que você está fazendo? Quem te comissionou? Eu quero tirar outro aspecto subjetivo, o contrário. Por que você não está fazendo o que Deus mandou você fazer? Exato. Por quê? Exato. Quem te mandou parar? Bispo, a diversidade. Bispo, as finanças. Bispo, porque falaram, porque disseram que falaram. E isso me chocou, isso me tocou, isso me feriu, isso me machucou. Então eu me limitei, eu me reservei, eu achei-me no direito e tal, etc. Cachorrinho preto. Mas essa manhã é um momento de alinhamento no reino. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo um tempo profético de alinhamento, estabelecimento do reino. E esses mexericos não pode parar um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Amém. Você acha que quando você entrega a mensagem de Deus, você é aplaudido? Você recebe tapinha nas costas? De maneira nenhuma, irmão. Você sabe quem fica feliz com você? É os céus. Amém. Lá nos céus pode haver uma chuva de palmas, mas aqui na terra não. As pessoas não irão nos elogiar porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. E Deus falava comigo, apóstolo, que tem pessoas aqui chamadas, ungidas, separadas pelo Senhor, que estão paradas por circunstâncias inaceitáveis diante do Senhor. Eu quero te convidar. Nós vamos iniciar uma oração aqui. Você sentir de orar com alguém, você vai sair do seu lugar, você vai liberar uma palavra sobre a vida de alguém. Eu não sei quem, eu sei que o Espírito vai te orientar. Os irmãos acreditam que nós estamos no ambiente profético? Ele tem a primazia desse ambiente, tem a primazia da nossa mente, e nós estamos dispostos a obedecê-lo, fazer o que ele está mandando, porque tem algo a ser. Nossa palavra, ela não foi uma palavra simplesmente para nos inchar, pelo contrário, vem trazer estabelecimento do reino, orientação, como proceder nessas adversidades. E como pastor eu falo, irmãos, quantos vasos nós temos na comunidade, mas estão parados por causa dessas pequenas coisas. Agora o pior, quantos líderes, pastores deixaram de ser boca de Deus porque alguém não gostou, Meu Deus. porque não agradou alguém. Oh meu Deus, Forte. oh meu Deus, como temos, irmãos, a negligência de agradar pessoas e não agradar a Deus. Isso não é ousadia, isso pode ser omissão, outra coisa. Feche seus olhos. Espírito Santo, que preparou nesta manhã esse ambiente, essa palavra, todos aqueles que o Senhor queria, papai, que estivesse aqui nesta manhã estão. E nós entendemos pelo teu Espírito que esta grande obra está apenas iniciando. Aleluia, aleluia, no nome de Jesus. Meu Deus, mas essa manhã é uma manhã de quebra de paradigmas, de resistência. Oh Deus, que parou, que limitou, que nos tirou do propósito do Senhor. Papai, essa manhã é uma manhã de reunião de liderança, onde o teu Espírito tem plena e total liberdade para mover esse ambiente, para tocar em líderes, profetas, profetisas, mestres, pastores, doutores, aleluia, levantar aqueles que estão sentados, parados,
Oh Deus, em nome de Jesus, toque agora, papai. Deus visite agora, no nome de Jesus. Quebra essa corrente, quebra essa corrente que tem limitado, amarrado, prendido. Abra esse cadeado. Oh, aleluia, no nome de Jesus. Deus, que nós tenhamos a liberdade do teu Espírito para falar, para profetizar, para trazer à existência aquilo que o Senhor quer. No nome de Jesus. Deus, que sejamos uma igreja atuante, tremenda, poderosa, alinhada com o Rei. No nome de Jesus, nos renova, nos recobra nessa manhã, na autoridade, na ousadia, aleluia, no posicionamento diante do Senhor, porque é tempo, porque é hora, porque é momento, aleluia, 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 aleluia. É Deus que está na direção desse projeto. É Deus que está levantando aqueles que estão calados, que Ele levantou, ou para ser uma voz profética, ou para ser uma voz, ó Deus, que traga despertamento na igreja. Pastor, não fique sem falar aquilo que Deus está mandando você falar. Profetas e profetizas, não fiquem, não guarde para si. Essa mensagem não é sua, essa mensagem não é para você, essa mensagem é para alguém. Aleluia. Que precisa ouvir. Deus está apenas, simplesmente te usando para tocar em pessoas que precisam serem tocadas desesperadamente. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, toda mentira do diabo, toda fortaleza na mente seja subjugada, seja arrancada, tirada no nome de Jesus. Aleluia, no nome do Senhor. Irmãos, a mensagem de Deus não pode deixar de ser proclamada. Não podemos, de maneira nenhuma. Eu entendo que esse é tempo de um grande avivamento nas nossas comunidades, mas escute, é um tempo de se levantar e entregar a mensagem de Deus, porque é a mensagem de Deus que vai trazer avivamento, que vai mudar, que vai transformar, irmão, que vai mudar essa geração nossa. É nesses dias que Deus tem entregado algo precioso. É nesses dias de perseguição da igreja, de homens e mulheres de Deus, aleluia, mas que Deus está movendo, está trazendo, irmão, um avivamento nas famílias, e o nome dele será glorificado. Amém? Deus abençoe. Poder sentar. Pastor Adonias, aleluia, por favor, querido, venha adorar o Senhor com canção. Glória a Deus. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. O Espírito Santo está neste ambiente. Glória a Deus. Os irmãos, a paz do Senhor. Que bênção esta manhã. Deus falou conosco. Tudo está nas mãos de Deus. Você crê nisso? Ele está no controle de todas as coisas. Falta um Joaquim. Deixe Deus te usar ainda. Sinto agir dele. Todo o nosso viver está presente. O passarinho a flor se abrindo está nas mãos de Deus. O mar tão vasto está nas mãos de Deus. Oh, aleluia, tudo está
Irmãos, aí entre nós, alguém que pela primeira vez está participando da BR, primeira vez, todos já fazem parte, aqui de pé, é um prazer, uma alegria receber, sempre bem-vinda em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor na vida dela? Bem-vinda lá, faça ser assim, será um prazer. Muito obrigado. Queremos convidar aqui o nosso nobre, ilustre pastor Josafá, Deus. Olha que coisa linda, Jesus. A modéstia dele é incrível, hein, rapaz? Que coisa linda. Meu nome, nós estamos de delegados pelas suas. Chama a mulher que manda nele para ele. Cadê a esposa? Agora vamos. A pernambucana mais bonita que eu conheci. Vem para cá, gatinho. Agora eu vou usar uma retórica aqui. Sabendo, entendendo que quando eu convido a esposa está convidada também, porque são da sua carne. Para nós, em nome da PR, é um prazer, uma alegria estar com vocês aqui, ter essa hospitalidade, esse carinho, esse apreço, esse abraço, esse coração desse tamanho. Que Deus continue abençoando ricamente, abundantemente vocês. É uma honra ter vocês na nossa PR. PR não é nossa PR, é do Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe. Continuamos esse coração, nós continuamos amando mais e mais os irmãos. Muito obrigado, querida. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, querida. Deus abençoe. Irmãos, vou pregar um sermão agora. Eu fui chamado para servir. E a nossa igreja está de portas abertas. Não é por acaso que somos Igreja Batista da Graça. E eu quero dizer que estamos em parceria com a APL, com o Conselho de Pastores, Cleôncio à frente agora,
após a partida do Sinomar, com o pastor Vanderlei, no seu segmento também, né, o CC, e a palavra do varão é pertinente, e quem estava na minha última pré-eleição na APL, lá no João Queiroz, lembra que foi um dos itens da minha prédica. Um dos grandes desafios da igreja contemporânea é a unidade. Foi um dos meus tópicos, né, na palavra ali em João Queiroz. Que Deus confirme esta palavra, que a gente lute pela unidade das denominações, dos grupos aqui em Goiânia. E eu ouvi uma mulher de Deus liberar uma palavra profética dizendo: quem constrói a unidade é o Espírito Santo. Então, quando a gente entrar nesse nível de maturidade e tivermos homens e mulheres guiados, não é, sensíveis à voz do Espírito, a gente vai alcançar a unidade e Goiânia experimentará um grande e real avivamento. Então, nossa igreja sempre às ordens, tanto é que a pastora vai falar de um convite para os próximos dias aqui. Estamos cedendo o tempo, nossas instalações aqui, para uma conferência sobre Israel. Amém. A gente é uma parceria, então, como é parceria, ninguém é dono de nada, né? Mas o Senhor é que providenciou nesse tempo para estarmos aqui juntos, dia 9 e 10 de novembro. E eu gostaria que você não perdesse a oportunidade, porque como é vagas limitadas, é só o que o nosso tempo comporta. E você está sendo convidado para ouvir uma mulher de Deus que está vindo da Itália, especialista em hebraico, para ministrar sobre o alfabeto hebraico e sobre Israel, o relógio de Deus. O segundo tema, ele é fantástico, né? Principalmente pelo tempo que nós estamos vivendo. Então, lembre-se que Israel, com o relógio de Deus, está apontando para a gente os tempos, né? E o mover que Deus está fazendo nessa última geração. É a professora Beth Alves, ela é doutora no assunto e a gente está trazendo ela com muito temor e tremor diante de Deus para abençoar o povo de Goiânia. E especialmente, né, primeiramente a PL. Então, corra, faça sua inscrição, é muito acessível a inscrição. Tem o QR Code para você fazer a sua inscrição. Se você não tiver como fazer com o QR Code ou tiver alguma dificuldade, nos procure. Eu, a André, que estamos aqui, a Marcela já precisou sair. Estamos aqui, podemos auxiliar você a fazer a sua inscrição. A inscrição é R$100, que dá direito a você fazer os dois seminários, tanto no sábado, dia 9, quanto no domingo, dia 10. Ok? E eu gostaria de vê-los aqui naquele final de semana para abraçar-nos e a gente ter um pouquinho de comunhão. E lá embaixo vai ter os nossos lanchinhos, como sempre, que a gente faz. E a Graça gosta muito, né? Os irmãos aqui falam que tudo tem mini comida aqui, então. Sempre não vai faltar cuscuz com ovo. Não vai faltar. Glória a Deus. Qual a língua que a gente vai falar no céu? Meu professor de hebraico disse que no céu a gente vai ter que falar hebraico. É a língua santa. E agora? É grego, hebraico ou língua estranha? Nada mais. Então no céu vai haver mistério, mas eu acho que o hebraico vai fazer parte. Então venham para esse seminário, vai ser uma grande bênção. Alegria rever meu conterrâneo aqui. Próximo mês eu estarei indo ao Recife também, visitar minha mãe. E é uma alegria ter os irmãos aqui na Batista da Graça. Sempre que precisar, estamos à disposição dos irmãos. APL, obrigado César, Valdeci, Léo, os líderes dessa rede. Que a gente continue unidos. Jamais seremos vencidos. Um aplauso ao Senhor. É um mergulho em Romanos e Efésios sobre a doutrina da justificação. O Dr. Richard é um pastor americano que está há 25 anos na cidade de Monterrey, no México. E ele tem um seminário lá que ele chama Perito Arquiteto. Já tive o privilégio de ir com a minha esposa. Minha filha foi primeiro
E lá no evento, o doutor Richard chegou até a minha